orar, pedir a direção do Espírito Santo, Deus, o Pai querido, que o Teu Espírito possa aclarar as nossas mentes, iluminar nossos corações, trazermos mais e mais a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que possamos amá-lo, ter uma vida de consagração, de santificação. Ajuda-nos, Senhor. A Tua palavra é tão maravilhosa, precisamos da suficiência que vem do alto, da plenitude que vem do alto, do ensino que vem do alto, da revelação que vem do alto. Ó Pai querido, fala conosco, Senhor. Mostra mais e mais da beleza, da maravilhosa pessoa do Teu Filho. Damos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos ainda sobre o tema Gênesis, o supremo propósito de Deus. Nós estamos ainda no plano de fundo. Nós estamos começando de trás para frente, quer dizer, de frente para trás. Então, nós estamos começando lá com Cristo e depois nós vamos estudar o Pentateuco, principalmente Gênesis, à luz do Novo Testamento. Aí você vai começar a entender por que é que nós estamos estudando sobre Cristo primeiro, para nós vermos Cristo no Velho Testamento. Nós já lemos os textos, o próprio Apocalipse 1 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então indica que o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Também já lemos, só para reiterar, que Lucas 24, ele faz aquela colocação de 44, Lucas 24, 44, diz assim: a seguir Jesus disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós vemos que tudo que é dito no Velho Testamento, os profetas, já falamos a lei, os Pentateuco, Moisés, os profetas, 17, e os salmos, que está entre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são os poéticos. Então todos eles falam de Jesus Cristo. Também lá em João capítulo 5 vai dizer, versículo 38, também não tendes a sua palavra permanente ou habitando em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, que dão testemunho de mim, que falam de mim. Isso é Jesus que está falando. Então, amados irmãos, quando nós vamos estudar qualquer parte do Velho Testamento, nós precisamos estar vendo Cristo, porque no centro de todo o supremo propósito de Deus está o seu Filho. E já lemos isso e vamos voltar a isso, e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o próprio Jesus Cristo. E uma das características que nós vamos ver é o Cristo pré-existente e criador. Porque nós vamos entrar em vários aspectos que têm as doutrinas falsas sobre Cristo, sobre a criação, sobre Deus, e nós precisamos estar firmados a nossa fé na palavra de Deus. Outra, por que nós estamos estudando tudo isso, irmãos? A Bíblia diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todo conhecimento de Cristo deve levar eu e você aos seus pés e glorificá-lo. Se não for para a glória de Deus, você pode conhecer tudo, estudar tudo, mas, irmãos, não traz a glória de Deus, não tem realidade espiritual. Tudo que Deus escreveu, tudo que está escrito na palavra de Deus, ela deve trazer a glória para Deus. Qual o fim principal do homem? Como diz já no Catecismo do Westminster: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso quer dizer o quê? Ter prazer no Senhor e glorificar o Senhor. E
Então não pense que está estudando porque nós vamos aumentar um monte de conhecimento, são coisas. Mas, irmãos, a Bíblia ela é vasta. Se Deus quisesse que a gente lesse só um versículo, Ele estaria só um versículo. Então está toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está aqui para que eu e você possamos estudá-la. E colocando uma lente de aumento em cada palavra, em cada texto da palavra de Deus, enxergando uma pessoa. Se eu não enxergar essa pessoa, então nós estamos lendo a Bíblia do modo totalmente equivocado. Então por isso que nós vamos começar por aquele, nós temos que começar justo para aquele que é o centro de tudo. Quando nós vamos entrar em Gênesis, nós vamos pegar cada princípio que está relacionado com os 8 personagens, mas principalmente 7 personagens, que vão trazer princípios da realidade da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nós vamos ver também em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles vão falar da cruz. E a cruz, amados irmãos, é o centro de toda a vida. Não tem motivo nenhum estar eu e você aqui se não fosse a cruz de Cristo. Se Cristo não tivesse encarnado, vivido, morto naquela cruz, sepultado, ressuscitado e entronizado, assentado à direita de Deus Pai. Então, Cristo pré-existente, Criador, nós vamos ler em Colossenses, Colossenses, capítulo 1. Se você quiser saber das glórias de Cristo, você precisa ler Hebreus de 1 a 4, Evangelho de João, de 1 até 18, João 1, de 1 a 18, são as glórias de Jesus Cristo. E cada um deles vai dar uma faceta do nosso Senhor. Então, Cristo é Criador, mas Cristo é Redentor. E nós vamos ver que quem criou todas as coisas foi Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Ele é Criador, Ele é o Redentor. E toda a Bíblia vai falar sobre isso. A criação de Deus, desde as coisas vegetais, animais e tudo, a criação do homem. E tudo isso tem um grande propósito. E o propósito é que o Filho seja o centro de todas as coisas. Então, meus irmãos, a conexão entre Deus e o universo é o caminho do homem para Deus. Tanto é que o próprio Romanos 1 vai dizer assim: é indesculpável o homem. Se ele olha para a natureza e diz assim, não a Deus, ele é indesculpável diante dele, ele vai ser julgado por isso. Porque o próprio Salmo 19 vai dizer, olha, Deus se manifestou através do universo. É a criação de todas as coisas. Se você for lá nas tribos mais longínquas que nunca ouviu o Evangelho e perguntar para ele se existe, agora ele vai dizer, existe um Criador. Ele sabe que alguém criou, que aquele não veio de nada. Então, meus irmãos, a supremacia de Cristo é tanto na criação, na redenção e quanto à igreja. A igreja ela entra nesse supremo propósito de Deus, mas a igreja em si não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é o seu próprio Filho. Então a gente vê aqui em Colossenses 1, de 15 até o 17, diz, quem é este? Aí você tem que ir para trás. Então você pega o versículo 13, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E isto daqui é plena graça de Deus. Ele diz, está falando sobre Jesus, quem que nos redimiu? Quem que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? O próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que Ele fez isso? Através da cruz. Não existe um modo da pessoa chegar a Deus se não for através de Cristo. Tanto é que Ele vai dizer, mostra meu caminho, Filipe diz, eu sou o caminho. Eu sou a realidade, a verdade ali é a realidade. E eu sou a vida. E ninguém, amados irmãos, ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus Cristo.
todas as religiões, todas elas que tentam chegar a Deus fora de Cristo, nunca vai chegar a Deus. Deus só tem um caminho, Ele tem a verdade, Ele tem a vida. E por isso que Ele faz aqui essa colocação, aqui Ele guarda, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha, nele, por meio dele, para ele, tudo está centralizado numa pessoa. E continua, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, amados irmãos, como é que nós não vamos crer que tudo veio dele e através dele? Então, se pega Colossenses 2, versículo 9, ele vai continuar falando sobre Cristo. E ele diz, versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse corporalmente é sua humanidade. Habita toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ou estáis pleno. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Como é que nós vamos estudar o Velho Testamento sem uma visão de Cristo? Talvez fosse um dos grandes problemas que houve desde que nós começamos a ouvir o Evangelho, ia nas escolas dominical, e graças a Deus por isso, homens e mulheres de Deus, mas um dos grandes problemas era contar o Velho Testamento como histórias, sem percurso. Então, se nós, amados irmãos, não vermos Cristo, presta atenção, tudo que está no Velho Testamento são tipos, são sombra de uma realidade celestial, que é Jesus Cristo. Não é que Deus vai chegar até Cristo, Deus vai dando o quê? Gotas, princípios. Todos eles culminam com a pessoa de Deus. E João Batista faz aquela declaração, amados irmãos, que resume todo o Velho Testamento. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aqueles cordeiros lá foram tipos que nós vamos estudar. Então, a totalidade gloriosa daquilo que é Deus, porque nele, e somente nele, reside e permanece toda a plenitude da deidade. Não tem outro, Ele é o Senhor. É como uma manifestação corporal, é que nesse Cristo todos os crentes estão agora sendo aperfeiçoados. Deus jamais poderia ser visto se não fosse através de um humano. Por isso a incorporação de Cristo, a encarnação de Cristo, ela é fundamental. Por isso que a palavra de Deus diz, João capítulo 1:18, Ele veio revelar o Pai. Mas irmãos, é como se você tivesse uma foto e você não enxerga nada. Aí você coloca naqueles produtos lá, ele vai lá e revela. Jesus é o revelador do Pai. Se você quiser conhecer a Deus, tem que conhecer a Cristo. Se você quiser ir a Deus, tem que passar por Cristo. E é Deus que pega você e leva para Cristo. Aqueles que o Pai enviar a mim, jamais o lançarei fora. Você pode ver que tudo lhe culmina com uma só pessoa. Então, o materialismo, o misticismo, o racionalismo e o ritualismo ainda são terríveis inimigos da verdade. Porque eles excluem a criação, eles excluem, foi Deus que está por trás de tudo isso. Eles excluem uma eternidade, onde o Deus soberano, pensante, ele tem um grande projeto. E esse projeto não é interrompido no Éden. Porque as pessoas leem ali o Gênesis 3 como se estivesse dizendo, está vendo o que Deus fez? Deus errou. Deus errou. O Cordeiro de Deus foi morto quando? Antes da fundação do mundo. O dia que você começar a duvidar, você vai dizer que Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe todas as coisas. De eternidade, Ele é tudo.
isso. E Deus vai cumprir. Quando você olha para o Apocalipse, você vê lá, capítulo 21, na igreja. E a igreja formada, semelhante a quem? Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se você ler Apocalipse 19, você vai ver lá a noiva ataviada. Agora, até lá, meus irmãos, o que Deus está fazendo? Deus está procurando um testemunho do seu filho. Como é que esse mundo de Jasmine não vai conhecer Deus? Se não for através da igreja, se não for através de cada irmão, se não for através de um testemunho, se não for através da luz que resplandece nas trevas. Nós somos chamados, amados irmãos, para ser luz para esse mundo perdido, luzeiros para esse mundo tenebroso, um testemunho. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 2, diz assim, versículo 9: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A possessão, amados irmãos, de quem nós somos? Guarda aí, vou ler outro texto para vocês, não precisa procurar. Ele diz aqui, olha só, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim: pois o amor de Cristo me constrange, me agarra, me amarra. Ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Tem que perguntar. E ele morreu por todos para quê? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra de Deus diz assim: nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por alto preço. Qual a propriedade? Por isso aqui você vê capítulo 9 de 1 Pedro, versículo 9, e ele continua: a fim de quê? Para que Deus fez isso? Tem um propósito. A fim de quê? Demonstrar, a fim de proclamar, demonstrar as virtudes, presta atenção, as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que chamou você para fora das trevas, para fora desse reino de trevas, para o reino do Filho do seu amor. E diz assim: vós sim, que antes não eres povo, você só pode ser povo de Deus se você nascer do alto, nascer de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. É nascer do alto, meus irmãos. Você não nasce de uma religião, você não nasce de uma pessoa, você não nasce de um pregador, você nasce do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus e da obra do Espírito Santo de Deus, trazendo arrependimento para a vida. E ele diz assim: vós antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, para que pudéssemos ser inteiramente deles. Somos um povo separado. E a própria Bíblia vai dizer: Pai, a oração de Jesus no Senado, eles estão no mundo, mas eles não estão. Livra-os do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santificar e separar. Então você vê toda essa obra de Deus centralizada no seu próprio Filho. Então tudo quer concorrer para quê? Para que Deus não seja honrado, para que Cristo não seja honrado, para que o Espírito Santo não seja ouvido desse mundo perverso. Então, 3 pretensões de heresias recebem um golpe mortal, como você lê aqui em Colossenses. Você lê Colossenses, imediatamente ele dá um golpe mortal em 3 grandes heresias. A primeira dela é o ateísmo, que nega o fato de ser o ser de Deus. Ele está dizendo aqui: Deus é um Deus visível que fez todas as coisas. Você está entendendo? Segundo, é o gnosticismo, que nega que a criação é obra de Deus. O gnóstico, ele quer imaginar na filosofia da sua mente, ele quer conhecer
conhecer a Deus. E sem Cristo, ninguém conhece a Deus sem Cristo. Você não conhece o Criador, você não conhece o Redentor sem a palavra de Deus, porque vai revelar Cristo. O terceiro é o panteísmo, o que se vê hoje aí. Não toque naquela árvore, porque aquela árvore é Deus. Não toque nesse rato, porque esse rato aqui é encarnação de Deus. Não toque nessa vaca, não, essa vaca aqui é encarnação de Deus. Não, a natureza, a mãe natureza, olha, não toque nela, porque ela é Deus. E chama panteísmo. É ver Deus em todas as coisas, como se fosse Deus. São criações de Deus, não é Deus. Deus é único. Mas tudo isso daí é para contrariar a palavra de Deus. Então, como nós vemos aqui, os dois lados do fato de Cristo ser o cabeça são colocados diante de nós. Ele é o cabeça, se você continuar o texto, versículo 18. Ele é o cabeça, Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando nós olhamos e estudamos a Bíblia, ela fala assim: Deus está redimindo um povo. É uma parte. Deus está redimindo o céu e a terra. Quando você lê Romanos capítulo 8, você vai ver quem está gemendo. A natureza geme. O povo de Deus geme. E até o Espírito Santo geme. Está vendo, irmãos? Para quê? Para que haja realmente o dia onde todas as coisas se convergerão em Cristo Jesus. O céu e a terra. E todas as coisas. Então, se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos imaginar. Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse Deus ali é Elohim, é plural. E do versículo 1 do versículo 2 você tem um hiato. Deus criou o céu e um hiato. No versículo 2 vai dizer: olha, mas a terra se tornou sem forma, em trevas e vazia. Como é que ela se tornou? Porque houve uma rebelião no céu. Você pode ler Isaías 14, Ezequiel, você vai ver uma rebelião no céu. E essa rebelião no céu foi Lúcifer. E a partir daí, Lúcifer e 1/3 dos anjos foram mandados para lá. Então você vê todo o caos. O caos não começou na terra, começou no céu. Porque Deus criou os seus anjos livres, com livre-arbítrio, para adorar a Deus, para servir a Deus. Mas houve uma rebelião. Então você vê toda essa situação. E desde a eternidade, Deus sabia tudo isso. Ele entra e ele vai fazer o quê? Separação. Qual a característica, amados irmãos, da obra de Cristo? Separação. Outra característica da obra de Cristo, sabe o que é, amados irmãos? O Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. E terceira característica, a unção. A habitação do Espírito Santo em nós como uma vocação celestial. Deus está separando. Por isso, Gênesis, você vai ver, Deus criando está separando. Separou. Porque houve uma confusão. É um caos. Toda a vida sem Cristo é um caos. Mas quando conhece a Cristo, Deus não vai separar. Isso é de Cristo, isso não é de Cristo. Isso glorifica a Deus, isso não glorifica a Deus. E o povo de Deus, em obediência, dizer: eu quero aquele que glorifica a Deus. Custe o que custar. Essa é a vida cristã.